11h15. O Alô começa com notícia urgente agora na sua tela. A informação que nós acabamos de receber é que uma confusão no meio da rua terminou com pelo menos 2 mulheres feridas no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Isso acabou de acontecer e a nossa equipe já está se deslocando para o local onde aconteceu esta tragédia. Segundo as primeiras informações, elas estariam discutindo com o homem quando foram mortas. Informações iniciais dão conta de que um dos envolvidos pode ser um policial que teria deixado o local. Então, a informação que está chegando, nós estamos apurando aqui na TV Sim SBT para vocês. Também dão conta de que uma das mulheres teria morrido na confusão. A gente está apurando se são 2 mulheres feridas. A gente já tem confirmados, olha só. Cruzeiro do Sul, Cariacica, 2 mulheres baleadas feridas. Uma delas já confirmada a morte. Que história triste. É a partir de agora aqui no seu Alô Espírito Santo. Todos os detalhes nós seguimos acompanhando. Essas são imagens do local onde aconteceu essa história que eu estou trazendo para vocês aí de casa. 11h16. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo, oferecimento. Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Olha, a gente acabou de ter essa informação que vocês estão acompanhando aqui com a gente, 11h16. Uma notícia urgente acabou de acontecer. As informações em grupos de WhatsApp, as informações que os moradores estão passando para a gente em Cruzeiro do Sul, dão conta de que houve uma confusão no meio da rua, lá em Cariacica. 2 mulheres foram baleadas. O Arlisson Schneider foi acionado pelas autoridades, ele está com fontes, tentando apurar detalhes, enquanto uma outra equipe nossa se desloca neste momento para Cruzeiro do Sul. Eu quero a sua participação em qualquer informação no 3434-5700. Arlisson, é com você. Bom dia. Olha, Thiago, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo, né? Isso acabou de acontecer agora durante a manhã dessa quarta-feira, como você disse, lá no bairro Cruzeiro do Sul, que fica próximo ao terminal lá em Cariacica, um local bastante movimentado, e que essas 2 mulheres, Thiago, lembrando que são as primeiras informações, elas seriam um casal. As 2 se relacionavam. Essa confusão teria começado no meio da rua e informações de pessoas lá do bairro apontam que, de repente, do nada, sem motivo aparente, um homem teria sacado a arma e descarregado pente em cima dessas 2 mulheres durante uma discussão na calçada em uma das ruas lá do bairro Cruzeiro do Sul. E a informação recente que chega, Thiago, é que uma dessas mulheres, infelizmente, ela não teria resistido e morrido e a outra estaria baleada. E quem teria efetuado os disparos seria um policial militar. Mas lembrando, gente, que ainda são tudo informações iniciais, uma equipe de jornalismo da TV Sim está indo até o local para poder apurar a fundo toda essa história. Mas o que chega aqui pra gente é que é o caso de mais uma mulher assassinada aqui no Espírito Santo. Thiago. Obrigado, Schneider. 2 mulheres baleadas, uma vítima fatal nessa história em Cruzeiro do Sul e informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades de que teria sido a morte efetuada por um policial. Será verdade isso? A gente segue apurando daqui a pouco outras informações. 11h19, mais uma morte durante um confronto entre suspeitos e a polícia. Dessa vez a gente vai para o bairro José de Anchieta, na Serra, e daqui a pouco eu trago detalhes sobre esse caso aí, que envolve um adolescente de 16 anos. A família disse que ele era inocente, mas segundo a polícia, não. Inclusive já tinha passagens na polícia. Daqui a pouco detalhes sobre essa outra história aqui no nosso Alô Espírito Santo. A gente segue acompanhando agora. Vamos voltar agora com o assunto de Cariacica, Cruzeiro do Sul. As nossas equipes já estão se deslocando para lá. 2 mulheres baleadas. E aí nós temos uma morte confirmada agora. Você está vendo imagens agora. As imagens
que você está acompanhando são imagens geradas pelos próprios moradores. Vamos ouvir o que os moradores que registraram essas imagens falaram aí no vídeo. Acompanhe. A gente ainda não tem o áudio, mas eu vi essas imagens brutas, tinha áudio, inclusive, falando que se tratavam de mulheres. Então, a gente está pegando aí, ó. Agora essa imagem tem, ó lá. Vamos ouvir o áudio. Descarregou um pente no cara, viu? Lá em cima, lá agora. Aí, a mulher ali, ó, caída ali, ó. Uma tá ali, a outra não sei não, 2 mulheres. Vocês viram aí as pessoas que foram ver isso em plena luz do dia, bairro extremamente movimentado, Cruzeiro do Sul, em Cariacica. O que acontece? As pessoas falaram, é um homem caído ali. Depois que eles foram se aproximando ali, viram que não era só um homem, era uma mulher. Na verdade, eles descobriram que eram 2 baleadas, sendo uma já sem vida ali na calçada. O Arlisson Schneider está apurando, como eu disse, essa história que acabou de acontecer em Cruzeiro do Sul e volta com mais informações. É com você, amigo. Pois é, né, Tiago? Mais um caso de uma mulher morta aqui no Espírito Santo, lá no bairro Cruzeiro do Sul. O que chegou pra gente é que essas 2 mulheres seriam um casal, as 2 se relacionavam, inclusive mandaram uma mensagem que uma delas era de um comportamento difícil, comportamento delicado. As 2 teriam iniciado uma discussão com um homem e que de forma repentina teria sacado uma arma de fogo e descarregado a pistola em cima das 2 mulheres. Uma, ao que tudo indica, está lá nesse momento sem vida. Nesse momento, várias viaturas da Polícia Militar e a Polícia Civil se deslocando até o local para poder entenderem o que de fato aconteceu, o que deu o start para poder ter toda essa violência nesse final de manhã de quarta-feira. E uma outra mulher estaria baleada. E o suspeito desse crime, segundo as informações iniciais, seria um policial militar, o que é uma pena, né, Tiago, se essa informação realmente for confirmada e que ele, inclusive, estaria com a pistola na mão lá no bairro Cruzeiro do Sul, após atirar nessas 2 mulheres, ele teria saído do bairro com a arma na mão, Tiago. Agora, o que a gente quer saber é se essa história se confirmar, se ele estava à paisana ou se ele estava a serviço, né? Esse é um vídeo novo, a gente acaba de chegar agora, na verdade acabam de chegar vídeos novos dessa ocorrência que acaba de acontecer em Cruzeiro do Sul. Inclusive, a Polícia Militar já está no local e você vê ali que uma das vítimas está no chão. O SAMU foi acionado, possivelmente porque haveria vida, né? Você vê ali, olha, você está vendo ali numa calçada os policiais cercando uma das vítimas no lado da calçada e, se eu não me engano, numa outra calçada, uma outra vítima do bairro Cruzeiro do Sul. As informações vão chegando a todo momento. Inclusive, um amigo do Alô mandou agora pelo WhatsApp um áudio contando tudo o que aconteceu. Você confere agora aqui no nosso Alô Espírito Santo, você trazendo os detalhes agora pra gente. Tentar aqui colocar novamente o áudio, não abriu aqui o áudio, enquanto vocês estão vendo novas imagens, o áudio que acaba de chegar aqui, vamos tentar ouvir. Eu estou vendo a reportagem de vocês aqui, é o seguinte, eu moro na rua, o policial mora numa casa em cima, as mulheres moravam embaixo. Segundo ele passou falando, na hora que ele descarregou a pistola nas 2 mulheres, eu estava ali do lado, entendeu? Ele passou falando, mexia com a minha família não. Segundo, as 2 mulheres bateu na mulher dele, ele estava de serviço, aí a mulher dele ligou para ele pegou com a viatura e passou, inclusive aqui em frente à minha casa, onde tem câmera, com a viatura acelerando, parou, desceu da viatura e atirou, matou as 2 mulheres sem legítima defesa, sem nada. E outra coisa, ele está dentro de casa, até agora os polícias que vieram com ele na viatura, ninguém prendeu o cara ainda. Então, esse foi o que aconteceu. O policial matou as 2 mulheres. Inclusive, um policial, que é o comandante ali, já pegou a arma dele, o colete, só que ele está dentro de casa ainda e ninguém levou ele ainda, entendeu? Isso foi o que aconteceu. A real sentido, foi na rua da minha casa aqui. Olha, esse áudio acaba de chegar aqui.
de um vizinho dessas mulheres que foram baleadas. Uma já é vítima fatal. Nas imagens você está vendo o socorro também do SAMU, que chegou minutos depois para tentar salvar a vida dessas duas mulheres. E a informação dada por um telespectador agora no Alô Espírito Santo de que parece que as mulheres discutiram com a esposa desse policial militar, que pelo que eu entendi não estava à paisana. Ele falou: com mulher minha não se mexe, e acabou atirando contra essas duas mulheres. Essas são imagens que acabam de chegar. E agora uma outra situação me chamou a atenção. Esse telespectador disse que tem um circuito do momento em que tudo aconteceu. Acredito que a nossa produção já esteja em contato com ele. Mais uma vez, olha só, vou colocar aqui o que ele disse, porque ele traz a versão de um vizinho que viu tudo isso que aconteceu. Thiago, eu estou vendo a reportagem de vocês aqui, é o seguinte: eu moro na rua. O policial mora numa casa em cima, as mulheres moravam embaixo. Segundo ele passou falando, na hora que ele descarregou a pistola nas duas mulheres, eu estava ali do lado, entendeu? Ele passou falando: mexia com a minha família não. Segundo, as duas mulheres bateu na mulher dele, ele estava de serviço. Aí a mulher dele ligou para ele pegou com a viatura e passou, inclusive aqui em frente à minha casa, onde tem câmera, com a viatura acelerando, parou, desceu da viatura e atirou, matou as duas mulheres sem legítima defesa, sem nada. E outra coisa, ele está dentro de casa, até agora os polícias que vieram com ele na viatura, ninguém prendeu o cara ainda. Então, esse foi o que aconteceu. O policial matou as duas mulheres. Inclusive, um policial que é o comandante ali já pegou a arma dele, o colete, só que ele está dentro de casa ainda e ninguém levou ele ainda, entendeu? Olha, um telespectador, então, agora eu consegui entender com mais detalhes. Por esse telespectador nosso que mora na rua onde aconteceu essa tragédia, as mulheres moravam em cima da casa deste policial com a esposa dele. E aí houve uma confusão entre as duas mulheres e a esposa dele. Ele a trabalho chega, pelo que nós entendemos, na própria viatura da Polícia Militar, de acordo com esse morador do bairro, telespectador aqui do Alô, e fala: com minha mulher não se brinca, não se mexe, elas teriam agredido, deve ter tido uma confusão, e ele descarrega uma pistola inteira contra as duas. E você está vendo imagens agora há pouco dos próprios telespectadores que enviaram para a gente no 3434-5700 do salvamento, ou na tentativa de salvamento dos paramédicos ou profissionais socorristas do SAMU para tentar salvar. A informação que nós tivemos é que uma já chegou a óbito. Quando os profissionais do SAMU chegaram lá, ela já estava sem vida, e a outra aparentemente ainda com vida. Então, e a outra informação é o seguinte, que ele estaria lá e não foi preso. Ele não foi preso, mas que teria já dado a arma dele para alguém de uma patente maior dentro da Polícia Militar. A gente está apurando isso. O nosso setor de apuração aqui da TV Sim já está em contato com a Polícia Militar. Nós estamos, para você que chega agora aqui no nosso Alô Espírito Santo, bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica, essa dupla tentativa de assassinato, na verdade com uma vítima fatal, duas mulheres que seriam ou teriam, de acordo com informações preliminares, um relacionamento, que discutiram com a vizinha, que é esposa de um policial militar. Nesse desentendimento, ela deve ter passado um fio, um telefonema para o marido dela, policial que estava trabalhando. O policial chega e fala: com minha mulher não se mexe, e descarregou a arma em cima delas. Ao vivo, em primeira mão, na sua televisão, Fábio Gabriel, no local onde o crime aconteceu. Fábio, é com você. Olá, Thiago. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Alô Espírito Santo. Nós estamos aqui no bairro de Cruzeiro do Sul, em Cariacica, conforme você estava falando aí, Thiago, para uma ocorrência onde, infelizmente, uma mulher acabou morrendo. Thiago, nós ainda estávamos aqui fazendo a apuração e conversamos rapidamente aqui com alguns moradores que informaram que foram vários tiros que foram disparados, cerca de mais de 10 tiros que foram disparados, e que seria aí através de um policial que
e estaria, no caso aí, teve uma discordância, teve uma discussão com essa mulher que acabou morrendo na hora. A gente observa que aqui no local, Tiago, tem essa fita que foi colocada para interditar o local, a gente vê as imagens das viaturas e mais à frente ali está ainda o corpo da vítima que não foi recolhido. A polícia está fazendo agora o trabalho de perícia, a gente observa ali policiais militares, policiais também da Polícia Civil, enfim, esse crime acabou de acontecer. A gente observa, Tiago, que o bairro aqui é bastante movimentado, fica ao lado de Campo Grande, mas as informações iniciais que nós temos é que houve uma discussão envolvendo aí o familiar desse policial, enfim, envolvendo a esposa dele, o filho dele, e por isso, então, isso seria o motivo para ele ter, então, cometido aí esse crime. Essas são as informações iniciais, nós estamos aqui apurando, já pedi aqui a informação aos policiais, mas que agora estão um pouco ocupados por conta da ocorrência ainda estar em andamento, Tiago. Mas a gente observa que a movimentação, claro, atraíram muitos curiosos que estão aqui sem entender o porquê. Mas, eu repito, esse incidente que aconteceu aqui, Tiago, muitas pessoas, vários moradores ouviram vários disparos que aconteceram aqui nessa manhã de quarta-feira no bairro de Cruzeiro do Sul. Tiago. Nós estamos agora com imagens ao vivo e para você que está chegando agora, nós estamos mostrando uma dupla tentativa de homicídio que teria sido praticado por um policial militar fardado por conta de uma briga entre vizinhos. E aí o Fábio Gabriel acabou de chegar, você está acompanhando desde 11h15 essas informações em primeira mão. E um detalhe, eu acredito que a segunda vítima que foi baleada pelo policial, ela tenha sido resgatada e está com certeza em estado grave a caminho de algum hospital aqui da Grande Vitória, porque eu vi ali a ambulância do SAMU. Queria até confirmar com o Fábio Gabriel que só tem ali o corpo de uma dessas vizinhas, é isso? Só tem um corpo ali, o outro já foi resgatado possivelmente, a outra mulher estaria dentro de uma ambulância, é isso, Fábio Gabriel? Isso, Tiago. Por enquanto, é só o corpo dessa outra vítima, enfim, que foi baleada. E o corpo, da vítima fatal ainda está ali na calçada. É claro que a gente não vai mostrar, embora esteja coberto, a imagem é forte, é impactante, mas o carro do IML, do Instituto Médico Legal, o Rabecão, ainda não chegou aqui ao local para fazer a remoção desse corpo. Tiago, a temperatura aqui está bastante quente, mas mesmo assim, esse fato atraiu aqui os curiosos, enfim, os moradores que se assustaram. Teve um morador que falou que estava dentro de casa e de repente ouviu muitos tiros, mais de 10 tiros que foram disparados, e quando ele saiu para a rua, verificou ali que a mulher já estava caída. A gente observa nesse momento ali os policiais militares, enfim, policiais ali, uma equipe da Polícia Civil que está fazendo o serviço ali de perícia, e a gente vai acompanhar aqui, Tiago, na medida em que a gente receber aqui as informações sobre o que realmente aconteceu, o que teria motivado. A princípio, a motivação seria por conta de uma discussão. Parece que a vítima teria ali tido um desentendimento com o filho desse militar, e isso então seria a motivação para que ele então efetuasse vários disparos, atirasse várias vezes contra essa vítima, que ainda não teve o corpo recolhido do local, Tiago. Acabo de receber uma informação do setor de apuração, já está aí na sua tela. Subiu para 2 o número de mortes aí envolvendo essa discussão entre uma família de um policial e as duas mulheres que teriam ali um relacionamento amoroso. Foi uma discussão, informações segundo essas passadas por moradores. Você sabe que o nosso Alô Espírito Santo é feito por você de casa, inclusive acabamos de receber aqui um áudio de um morador narrando tudo, ele que vive ali na rua. Narrou pra gente como aconteceu, e agora, segundo os moradores que estão entrando em contato aqui, a outra vítima que ainda estava com vida parece, isso não é uma informação oficial, mas segundo os moradores, essa segunda vítima que estaria ainda com vida, infelizmente teria morrido dentro da ambulância. Então, essas informações que chegam aqui pra gente, a gente vai passando para vocês. Situação muito grave porque o policial estava fardado. Independente disso, um duplo homicídio no meio da rua.
praticada por uma autoridade por conta de uma discussão banal é extremamente grave. Repito, nós continuamos apurando. O nosso setor de jornalismo aqui, de apuração, está em contato com a Polícia Militar, que deve mandar muito em breve uma nota. Eu queria saber, enquanto o Fábio Gabriel está apurando as informações, se esse vizinho pode continuar mandando informações para a gente por áudio aqui, narrando essa informação, inclusive, de que essa segunda vítima, infelizmente, acabou não resistindo. O Fábio Gabriel precisa também, ele está tendo toda a dificuldade de acesso, como vocês estão vendo aí, a rua está completamente interditada, para garantir a informação de que esse policial está dentro da casa dele ainda, porque foi uma informação passada pelo morador, de que o policial estava na casa dele e não teria se entregado à polícia. A gente quer entender a dinâmica e por que isso aconteceu, se é uma verdade, inclusive isso, confirmada pelas autoridades. Essas são imagens ao vivo. Acredito que ali na frente exista também uma mobilização, a imprensa começa a chegar ali também para apurar. Eu vou ver se o nosso Fábio Gabriel consegue chegar também ao outro lado ali da rua para trazer mais informações para a gente. Você vê ali que esse trecho onde estão, ou pelo menos um dos corpos, está completamente interditado, né? A gente está continuando apurando as informações para vocês. Tem uma imagem que nós mostramos agora há pouco do SAMU chegando ao local, prestando os primeiros socorros e, de acordo com os vizinhos, ela, infelizmente, a segunda vítima também acabou não resistindo. Daqui a pouco a gente volta com informações direto do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Atenção, porque uma mulher grávida acabou morta durante uma briga com o vizinho aqui no estado. Elisângela Ramos, essa história de vizinho tá dando o que falar. Acabamos de mostrar aí esse caso terrível. Você vem com uma informação de briga de vizinho no interior do estado, é isso? E aí, Tiago, bom dia para você e bom dia para quem assiste o Alô Espírito Santo. Pois é, a gente começou o jornal de uma forma que a gente não gosta, né? Com notícias tristes, e realmente essa que eu trago agora é de uma mulher que acabou morrendo, e ela não morreu sozinha, ela estava grávida, como você disse, né? Desculpa, engasguei. Ela morreu ontem em um hospital de São Mateus, mas esse crime aconteceu no mês passado, em Nova Venécia, numa região conhecida como Córrego Bonito. Ela teve uma discussão com um dos vizinhos dela, ninguém ainda informou oficialmente, né, qual foi o motivo dessa briga, não foi, né, oficializado assim, essa informação, mas a gente sabe que teve uma briga e esse vizinho pegou uma arma e atirou nela. E acabou atirando na região do tórax, né? E aí ela ficou gravemente ferida, foi para o hospital. No dia 25 do mês passado, inclusive, foi confirmado a morte do bebê, né? Que ela estava esperando. E ontem foi confirmada a morte dela. Esse vizinho, ele já foi preso e levado para o sistema prisional. O nome dessa mulher, né, que perdeu a vida é Milena Câmara Gil. Ela tinha 36 anos e, infelizmente, acabou morrendo juntamente aí com esse bebê. Não, que tragédia é isso aí, né? Porque uma mulher, um bebezinho, que foi brutalmente assassinada por conta de uma discussão com um vizinho. E Elis, olha como essa situação é grave, envolvendo disputas por terrenos ou discussões banais, vem matando as pessoas cada vez mais, infelizmente. Ontem, o Alô mostrou uma denúncia de um pitbull que teria virado o terror de uma vizinhança. Pois bem, às 11h37 a gente tem novidades sobre esse caso. A gente encontrou a dona, a tutora deste animal. Quem esteve com ela foi o Patrick Sanches. Patrick, seja bem-vindo. O que ela falou para você, hein? Tiago, bom dia para você também, para quem está nos acompanhando nesse momento. Pois é, ela contestou a versão do casal, né? Ontem no Alô Espírito Santo a gente trouxe esse fato, né? Esse casal que mora no bairro Soteco, em Vila Velha, que eles estão preocupados, né, com o comportamento de um pitbull que, segundo eles, seria agressivo, já teria inclusive atacado a mulher, Tiago. A gente hoje voltou lá no bairro de Seda, a gente localizou, encontrou a tutora desse cachorro, chamada Jordana, que contou pra gente como que é esse animal. Tiago, segundo ela, o que ela conversou com a nossa equipe, ela relatou que o pitbull dela é um cachorro que é muito agitado, mas que ele é dócil, que ele também não apresenta comportamentos agressivos. Ela ainda disse pra gente que ele não tem dimensão do tamanho que tem, Tiago. Ele é novo, ele tem cerca de 5 anos de idade, já é um cachorro grande, pesado inclusive, deve pesar cerca de
35 a quase 40 quilos e ela disse que ele não tem dimensão do seu tamanho. Então, quando ele vai brincar, principalmente com ela, que é a tutora dele, ele pula em cima dela, só que ele não faz ideia de que ele pesa quase 40 quilos, né, Thiago? É um cachorro grande, forte, pesado. Pois bem, em relação a esse ataque, a nossa equipe conversou com ela, né, foi ouvir a versão dela e o casal, né, para contextualizar, relatou para a gente ontem que estava havendo uma discussão entre o marido da vítima e o irmão da tutora do cachorro. Durante essa discussão, segundo que o casal relatou, o homem teria aberto o portão para o cachorro sair de forma proposital. Só que hoje, conversando com a tutora, ela deu uma outra versão. Ela relatou que, de fato, esse desentendimento estava acontecendo, porém o irmão dela, irritado, resolveu ir embora e quando ele entrou em casa, ele não fechou o portão direito, acabou que o cachorro saiu e aconteceu o que aconteceu, Thiago. Esse caso está gerando bastante preocupação ali com o casal, com a tutora e deu até polícia, viu? A Polícia Civil está investigando essa situação e a gente vai seguir acompanhando, Thiago. Obrigado, Patrick, pelas suas informações. A notícia que não para. Agora, 11h40, a gente volta ao bairro Cruzeiro do Sul. Fábio Gabriel, duplo homicídio, né, amigo? O suspeito aí de ter cometido esse duplo homicídio, ele já saiu numa viatura aqui da PM e as informações que nós apuramos aqui agora no momento, Thiago, é de que a ex-companheira desse policial, ela já tinha um problema com esse casal, com essas duas mulheres. Ou seja, essas duas mulheres moravam em um apartamento acima da ex-companheira desse policial e vira e mexe, nós apuramos aqui, conversamos com alguns moradores, eles informaram que vira e mexe, eles tinham um problema, essas duas mulheres com a ex-companheira desse policial. E aí, Thiago, parece que essa discussão, essa desavença chegou a uma ameaça até o filho desse policial e por isso então ele teria vindo aqui ao local e veio tirar satisfação, mas acabou cometendo aí esse duplo homicídio. Essas são as informações que nós estamos aqui apurando. Os moradores, claro, estão muito assustados, não querem gravar entrevistas, mas nos passaram essas informações, já que a relação aí dessas vizinhas, então no caso, era muito problemática e conturbada. Sempre havia ali discussões, enfim, problemas que acabou resultando aí nesse duplo homicídio. Repito, o policial ele já saiu em uma viatura, a gente não sabe ainda o destino, mas a gente segue aqui acompanhando esse caso, enfim, as informações. Nós já procuramos ali as autoridades da PM e da própria Polícia Civil, mas no momento eles informaram que não podem dar mais informações, eles estão ainda ali realizando o trabalho de perícia, o corpo ainda não foi removido, mas a gente vai aqui, Thiago, buscar uma resposta, enfim, das fontes oficiais, das polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para entender o que realmente teria acontecido nessa manhã de quarta-feira aqui no bairro de Cruzeiro do Sul. Thiago. Fábio Gabriel, eu sei que está bem difícil o acesso à informação aí, mas eu gostaria que você confirmasse, você já disse agora aí que são duas vítimas fatais, porque até então não são informações passadas pelas autoridades. Inclusive, eu reforço o que você disse aqui, a Polícia Civil, que foi demandada pela nossa equipe de apuração, diz que a ocorrência está em andamento, diz também no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, esse andamento da ocorrência continua, não dispondo de nenhuma informação para que possa ser dada para a imprensa, mas que estão realizando diligências, como a gente está vendo agora. A Polícia Militar também foi demandada e disse que ainda está em andamento. Oficialmente, nós não temos informações categoricamente assinadas pelas autoridades. Essas informações de duplo homicídio, quem está trazendo é a nossa audiência, inclusive que mora aí na rua e que narrou tudo o que aconteceu. Então é isso. Aí na rua tem alguém falando sobre isso ou todo mundo está com medo porque se trata de um policial, hein, Fábio?
Tiago, conforme é que eu ia acabar de dizer, por se tratar de ser uma ocorrência, enfim, um crime envolvendo um policial militar, e você já sabe, as pessoas ficam receosas de dar informação. Eu cheguei aqui para poder falar com elas já pensam que estão gravando, mas conversam com a gente, mas infelizmente elas não querem gravar. Mas as informações que nós apuramos aqui, conversando não só com um ou dois moradores, com vários moradores, e todos afirmaram, Tiago, que a relação entre a ex-companheira desse policial, com quem ela tem um filho, e essas duas mulheres que foram as vítimas, a relação não era muito boa, já que ela morava em um sobrado em cima, nessas duas mulheres, e abaixo morava aí a ex-companheira desse policial com um filho. Então, era uma relação tumultuada, assim, de cordialidade, enfim, tinha muitos problemas, e aí, então, acabou chegando a esse extremo. E a gente segue aqui tentando apurar. A gente perguntou ali mais uma vez para alguns policiais militares, policiais civis, mas eles estão ainda ali realizando o trabalho de perícia. A gente observa que as duas, nessa parte aqui dessa quadra, Tiago, a área foi isolada para justamente não atrapalhar o trabalho da polícia. E a gente segue aqui tentando apurar mais informações para tentar saber aí a idade dessas mulheres, enfim, para trazer então aos nossos telespectadores. Tiago. Olha, Fábio Gabriel, eu sei que você está apurando aí, eu também aqui, toda a TVC nesse momento, mais o portal Sim Notícias, apurando as informações. Eu queria que você, enquanto eu falo aqui, fosse perguntando para os moradores se eles conheciam esse policial, né? Porque são moradores aí da rua e se conheciam, obviamente, todo mundo sabe quando tem um policial morando na sua rua, porque traz até mais segurança para a gente. Qual era o comportamento dele? Se ele era respeitado, se as pessoas tinham medo dele ou se não, o respeitavam. Isso é importante para a gente entender a dinâmica desse crime. Para você que está ligado aqui, desde 11h15 da manhã, nós estamos debruçados neste assunto aqui, trazendo as informações com muita cautela e prudência, em primeira mão no seu Alô Espírito Santo. Eu te falo, nós temos agora uma informação de uma fonte que garantiu que existe o circuito. Nós estamos conversando com ela, com esta fonte, que é telespectadora do Alô Espírito Santo, para trazer para vocês o vídeo do momento exato. Seria com exclusividade essa imagem para vocês, até para a gente entender a dinâmica, se houve uma briga antes, se as mulheres partiram para cima dele, se foi legítima defesa ou se não foi legítima defesa, porque os telespectadores estão entrando aqui em contato falando que foi uma execução e que depois ele correu para dentro da casa. Essa informação inicial. Então, nós estamos agora nas tratativas de conseguir esse vídeo e daqui a pouco, para você que sintoniza na TVC, no Alô Espírito Santo, você sabe que é o nosso telejornal que você faz, que você colabora, e daqui a pouco eu volto com esse assunto aqui no seu Alô. 11h47, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma moto foi furtada. Eu chamo agora o Samuel de Fraga, que vem narrando as informações e atualizações. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Samuel de Fraga. É com você aqui no nosso Alô. Samuel não está posicionado, daqui a pouco eu volto com Samuel de Fraga, se Deus quiser, com essas informações aqui no nosso Alô Espírito Santo. Vem comigo. 11h47, em Vila Velha, moradores passaram dias sem água e enfrentam uma rotina de sofrimento com torneiras sem água, torneiras secas. É hora do nosso quadro Alô, meu povo, com ela, Dani Cariello. Não adianta girar, não sai nada. As torneiras da casa estão secas desde a última quinta-feira. A família passou todo o feriado sem água em casa. Pois é, gente, você imagina bem passar o feriado de Páscoa sem uma gota d'água na torneira. Foi o que aconteceu com vocês, né? Sim, aqui desde semana passada, na Páscoa, não vem água. Mas é constante já tem mais de anos. A Cezanne veio, fez vários buracos e não descobre o problema da água aqui no bairro Ilha das Flores. E na nossa rua aqui, Fernando Fantini. E a situação é essa, sempre roupa para lavar. Passou o feriado no seco? No seco, sem água. O Pedro mora aqui no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O cesto de roupa suja está lotado. São muitos transtornos sem água dentro de casa. Ele até providenciou uma caixa de 1.000 litros para armazenar a água que recebe quando o carro-pipa passa. Olha ele aí. É a comunidade que aciona. Agora, olha a trabalheira que o morador enfrenta para puxar a água. Sobe no telhado, puxa a mangueira, é muito difícil.
E você viu que é sozinho, né? Eu tenho que puxar a corda, que os funcionários não sobem. Se tiver idoso na casa, eles não botam. Eu tenho que se virar sozinho. Na casa da dona Maria Aparecida, a situação é a mesma. As plantas já estão até morrendo. Não tem água para continuar cuidando delas. Tá tudo feio, tudo... Eu não tenho horta, por isso que eu adoro uma horta, mas não tenho por isso, não tem água. O talão de água sempre chega. Na urgência, ela também aciona o carro-pipa. Aí as caixas d'água ficam cheias novamente, mas não dura muito não. Porque a gente tem outras necessidades, né? A casa grande tem que limpar, vidro para todo lado tem que limpar. Aqui dá uma poeira fora de série, poeira que vem do porto, pega tudo nos vidros. Aí limpou a casa, acabou o dia, acabou a água. Acabou a água. Bom, você viu aí o tanto de transtorno que os moradores têm com essa questão de falta d'água constante, né? E aí quem trabalha aqui na região também sofre, ó. Vou chegar aqui, bom dia, gente. Bom dia. Aqui é o salão de beleza da Nice. E aí me conta o seguinte, cheguei eu aqui para fazer uma hidratação, tá sem água, como é que você faz? Uai, balde de água. Para lavar o cabelo da minha cliente, eu tive que usar balde de água, porque nunca tem água aqui, entendeu? Só até 10 horas da manhã tem água. Acabou disso, não tem mais água aqui. Já aconteceu da cliente estar lá cheia de creme no cabelo, você teve que mandar embora porque não tinha como enxaguar? É uma progressiva que eu lavo o cabelo da cliente, entendeu? Antes da cliente ir embora, eu preciso lavar. Para poder fazer uma soltura de caixa, eu preciso de bastante água para tirar, né, toda a química do cabelo da cliente. Ah, é um constrangimento para você também, Sim. Né? O líder comunitário do bairro explica que já fez contato com a Cesan, mas que até agora não recebeu uma resposta que resolva o problema. E eles alegam que o problema está acontecendo por quê? Na realidade, eles não alegam nada, porque o sistema de Ilha das Flores, uma parte ele é abastecida com um sistema de bombeamento. E como o bairro cresceu muito, eu acredito, no meu ponto de vista, que não é o suficiente para abastecer todas as casas. Uma solução vai ter que ser tomada. A gente está aqui, nós vamos brigar, nós vamos trabalhar junto com a comunidade, nós vamos para cima da prefeitura, nós vamos para cima da Cesan, nós precisamos de uma solução, porque assim o morador não pode ficar. 11h51, a Cesan informou que uma obra para melhorar e ampliar o abastecimento de água na região está em andamento. A previsão é de 10 dias, podendo haver interrupções no fornecimento desse período. A concessionária disse ainda que está garantindo o abastecimento por meio de carro-pipa e mantém contato diário com a liderança comunitária para acompanhar o atendimento. Vamos agora com o Fábio Gabriel, direto do bairro Cruzeiro do Sul. Fábio Gabriel, é com você, amigo. Tiago, nós estamos aqui com um morador que, é claro, não quer se identificar, mas ele vai falar um pouquinho sobre essas duas vítimas, a convivência com elas. Amigo, como é que era a convivência entre essas duas mulheres aqui na vizinhança em Cruzeiro do Sul? Não, convivência, eu só tive que eu prestei serviço para elas, entendeu? Eu moro aqui no bairro há muito tempo, mais de 30 anos, e fiz serviço para elas aqui e dei o maior, como qualquer cliente que eu gosto de atender bem, entendeu? E dar meu apoio. Trabalhei inclusive à noite na chuva aqui. Infelizmente ela pediu meu Pix para passar e não me pagou e aí eu falei, poxa, eu comprei o material, pelo menos o material para você pagar, então era meio complicado. Chegou até aí na minha residência, que eu moro aqui perto, minha filha, pai, a mulher tá te cobrando, você tá devendo. Não, ela foi lá me ameaçar, inclusive falando que ia chamar alguém pra me ir lá me intimidar, entendeu? Irmão e tal. Aí eu deixei pra lá, eu falei, ó, fica de esmola pra você lá, deixei o serviço lá e não recebi nada. Então quer dizer que ela solicitou o serviço, o senhor fez, não pagou e ainda lhe ameaçou? Ameaçou. Aí o serviço tá pronto ali, ó. Ali, ó. Na já frente tinha conhecimento ali do temperamento dessas senhoras? Não, até então, quando vinha conversar com a gente, tratava a gente muito bem, numa boa, entendeu? Papo, muito bom de papo e tal. Como eu moro aqui no bairro, todo mundo fala que é residência própria, era residência própria e tal. Eu presto serviço e procuro prestar o serviço bem prestado e, infelizmente, aí eu até esqueci dela, tem muito tempo que eu nem vejo. Eu não havia mais. Uma má impressão então, né? Pra mim, eu sou um pessoal barraqueiro,
gosta de arrumar encrenca e tem colegas aí que tem comércio também, que elas faziam a mesma coisa. Vários colegas aí que prestou serviço e era desse jeito. Faz serviço e não paga e depois ameaça. Então ela já tinha essa fama já, né? Outros moradores, então? Já. Comércio, mercearia aqui na Pracinha Azul, colega da gente que a gente convive há muito tempo, conhece, entendeu? E outros colegas aí que prestou serviço e elas sempre desse jeito. E quando o senhor soube que elas foram mortas aqui, qual foi a reação que o senhor teve ao tomar conhecimento dessa notícia? Rapaz, até então, igual eu tô te falando, é muito tempo que eu não havia, entendeu? Que eu tava até na oficina, que eu levei o carro pra oficina, aí minha esposa, você tá aqui no bairro, porque deu um tiroteio aqui e tal, e até então eu cheguei aqui já tinha acontecido. Aí eu já previ assim que um dia seria desse jeito. Pelas condutas dela, né? De uma delas, né? O que o senhor ouviu falar sobre? Então aí, Tiago, esse foi o depoimento de um morador, tá? Que, claro, não quis se identificar. Ele prestou um serviço para ela, ou seja, a vítima havia contratado para ele fazer um serviço, ele comprou material, fez o serviço, não recebeu, e uma das vítimas, a gente acabou de ver agora o depoimento desse morador, foi até a casa dele para intimidá-lo, dizendo que ele poderia ali sofrer retaliações. Então, esse é um depoimento de um morador aqui do bairro, que até, inclusive, ele falou que essa situação já ocorreu há um certo tempo atrás, mas, pelo visto, o comportamento, então, dessas vítimas não mudou, e ele acabou agora de dizer que esperava que mais cedo ou mais tarde, uma hora, algo de ruim pudesse acontecer por conta do comportamento aí de uma dessas mulheres que acabaram morrendo, Tiago. Olha, 11h56, é inadmissível a gente achar que por elas terem um comportamento que não é um comportamento padrão, justifique o assassinato, o duplo assassinato dessas mulheres. A gente deixa isso bem claro aqui no Alô Espírito Santo, obviamente, que a comunidade está falando, inclusive que tinha um relacionamento de vizinhança, que fazia trabalhos e que elas, segundo este morador específico, eram complicadas, mas em hipótese alguma podemos passar o pano no que aconteceu agora. Para você que chega agora no bairro Cruzeiro do Sul, as informações que ainda não foram confirmadas pelos policiais, pelas autoridades que seguem no local, acompanhando ali, esperando, aguardando o carro de remoção de corpos, porque o que nós estamos vendo ali é uma vítima fatal por conta dessa discussão com o policial militar. A informação que nós tivemos dos próprios moradores é que a outra vítima, moradora também, que se desentendeu com a esposa de um policial militar que estava trabalhando e efetuou os disparos, descarregou a pistola dele contra essas duas mulheres vizinhas dele, é de que uma das mulheres teria no socorro hospital acabando morrendo também. Então, segundo os moradores vizinhos ali, duas mulheres baleadas no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, e nós continuamos ali no bairro acompanhando o trabalho da polícia, ouvindo os vizinhos e aguardando das autoridades qualquer tipo de informação. E daqui a pouco pode ser que nós conseguimos aqui exibir para vocês as imagens exclusivas, a gente está tentando aqui, do momento exato em que esse assassinato, duplo assassinato, aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Por enquanto, o que nós temos são versões da comunidade, dos vizinhos desse assassinato que aconteceu agora há pouco, desde 11h15 da manhã. Nós estamos mostrando para vocês aqui no nosso Alô Espírito Santo os detalhes e daqui a pouco novas informações no seu Alô. 11h58, uma cena chamou a atenção de quem passava pela rodovia Serafim Derenze em Vitória. Uma mulher estava em surto. O que aconteceu? Arleson Schneider ao vivo comigo. Pois é, uma mulher estava tendo ali um surto psicótico, rodovia Serafim Derenze, que é o contorno de Vitória, né? Você acessa ali pelo quartel de Maruípe, sai lá na rodoviária de Vitória, então a polícia foi chamada para poder atender uma ocorrência de uma mulher que estaria tendo comportamentos um tanto quanto estranhos no meio da rua. E a Polícia Militar chegou ao local junto com uma ambulância do SAMU, né? Afinal de contas, trata-se de saúde.
E essa mulher, ela se debatia bastante. A equipe do SAMU e também da polícia, eles tiveram dificuldades ali para poder conter essa mulher. Durante o atendimento, ela estava tendo falas desconexas, estava com comportamento agressivo, ou seja, tudo indícios de que seria um surto psicótico. A família dessa mulher também estava lá e os parentes disseram que esta não é a primeira vez que essa mulher entra em surto e sai pelas ruas da região da Grande São Pedro. Agora, Corto Ginaedense, esposa do policial, falando agora aqui no seu Alô Espírito Santo. Enche a tela. Pois é, podemos agora falar, conta pra gente, por gentileza, a gente está aqui com os companheiros de imprensa, como é que aconteceu? O que aconteceu? Então, há algum tempo, eu já tenho 10 meses que eu sou separado do Cabo Vale. Eu vivo aqui, cara, eu tenho uma boa amizade com todo mundo aqui do bairro, não causo problema nenhum. E elas, sim, elas têm uma dificuldade muito imensa de querer causar tumulto, problemas com a vizinhança. Então, alguns dias, elas vêm me testando, me provocando, entendeu? Falando que, tipo assim, que se eu quero morar em outro lugar, para mim sair daqui, porque a casa aqui não é minha, que a casa assim é delas, e tudo por causa de um ar-condicionado. Porque eu ligo meu ar-condicionado e eu não posso, eu não tenho direito, onde eu pago meu aluguel corretamente, não tenho problema com a dona da casa, onde elas estão me provocando, falando que eu estou roubando a energia dela. Entendeu? Quanto tempo já essa discussão, essa desavença? Mais ou menos 10 meses. 10 meses? 10 meses, desde que eu me separei. Porque quando o Cabo Vale morava aqui, eu não tinha problema com elas. Elas nem olhavam pra minha cara. E a gente tinha uma boa relação. Bom dia, boa tarde, entendeu? Como eu tenho com todos aqui da rua, pra quem me conhece. Elas não têm boa convivência. Todo mundo trata elas por respeito, entendeu? Por ser duas mulheres, né? Então, onde elas tentam me tirar a paz. E eu sempre falei, cara, para de me provocar. Cara, eu tô cagando pra vocês, o que vocês falam, o que vocês pensam de mim. Hoje falaram que eu sou uma vagabunda, que eu dou pra rua toda, que ia ligar pra vários empresários aí que eu estava tendo caso, entendeu? E já que eu tenho um marido policial onde ele era chifrudo, que ele era corno, entendeu? Pra me tirar do sério, pra me descer. Só que teve, olha, cara, eu não vou descer no seu nível. Se eu tiver que descer aí, vai ser por outro motivo. Onde elas testaram o meu limite, falando que o meu filho de 8 anos, meu filho é autista, falou que o capeta do meu filho... o capeta do meu filho não é autista porra nenhuma, porque ele estava jogando bola até altas horas da noite. Entendeu? Eu falei, o que você chama meu filho? Ele é um capeta mesmo. Eu desci, peguei uma faca... Desci, quiser puxar nas câmeras, que tem câmera aqui na rua, eu desci com a faca. Nisso juntou as duas em cima de mim, me jogaram no muro aqui, me batendo, me agredindo, puxando meu cabelo, quebrou minha unha, me machucou, onde a vizinha de baixo conseguiu, né, separar a briga, onde eu peguei e falei, cara, eu não vou agir mais com a minha mão, eu vou ligar pro meu ex-marido. Eu subi, liguei pro Vale, falei, Vale, eu preciso de 2 viaturas aqui agora, porque elas estão me agredindo e agrediram o nosso filho, né? O meu filho estava chorando dentro de casa, são 3 crianças pequenas, onde ele pegou e veio. Nisso que ele chegou, que ele estava trabalhando, ele chegou com as 2 viaturas, uma viatura parou aqui, onde ele desceu, e outra viatura parou na frente ali. Pode continuar, pode continuar. É porque você tá então, de lado, eu tô com medo de... Então, na hora que ele entrou no portão, ele falou, Diana, ele já ia subindo, que elas moram lá em cima. Ele já ia subindo, falei, elas não estão aí, elas estão na rua, porque elas também chamaram a viatura. Nisso nós saímos, todo mundo, os amigos dele e ele, a gente veio aqui, elas estavam lá embaixo, conversando na viatura também. Nisso, ela pegou uma delas, eu vi que ela foi pra cima dele. E pra cima do seu filho? Não, pra cima do meu seu ex-companheiro. Ex-companheiro. Ela foi pra cima dele. Entendeu? Eu não sei por que ela foi pra cima dele. Eu sei que ela foi e ele, na mesma hora, ele sacou da arma e começou a atirar. Entendeu? Onde ele não deixou. Ela veio falando, gesticulando alguma coisa. E nessa hora foi onde ele efetuou os disparos. Então ele se defendeu, foi isso? Foi pra defender. Foi pra se defender. Entendeu? Porque qual até mesmo... que teria partido pra cima dele? É uma que estava caída na frente a... acho que é Francisca algumas coisas. Foi ela, então ela partiu pra cima dele, onde ela desafiava mesmo. Ela falou, quero ver se aquele vagabundo do seu corno vinha aqui e te salvar. Elas estavam me testando pra mim descer. Ela ofendia a senhora, o seu companheiro e seu filho também, né? Também. Ofendia nós 3. E no momento que a outra acaba sendo também atingida? Porque ela era casal, elas eram as duas, né? Eram casal, onde ela defendia também, onde a outra era até muito pior. Que o seu ex-marido ele atira.
ela entra também na frente. Como é que foi a dinâmica? Não, eu não sei, porque eu já estava muito confusa, né? Já estava sob pressão. Meus filhos dentro de casa sozinhos, chorando, onde eu precisava levar ele lá para conversar com ela, né? Porque se tratando de um filho, gente, eu acho que qualquer um fazia o que ele fez. Qualquer um. Porque, igual a gente falou, a gente não era um casal. Mas quando se trata de filho, só uma mãe sabe, cara. Eu sou mãe solo, eu tenho 3 crianças dentro de casa, onde com uma desequilibrada tenta tirar a sua paz, entendeu? A senhora imaginava um desfecho desse? Não imaginava. Eu acredito que nem ele. Porque se ele quisesse fazer algo, né, se fosse vindo dele mesmo, ele teria vindo sozinho. Pegado lá, entrado num carro qualquer e vinha aqui e resolvia coisa aqui dentro. Mas o que ele fez? Ele trouxe todo mundo, entendeu? Ele trouxe todos os amigos dele da companhia. Quando a senhora pega a faca, a intenção da senhora era qual? Me defender, porque onde elas nem deixaram. Na hora que eu desci com a faca, elas já me abordaram na parede, elas me jogaram na parede, começaram a puxar meu cabelo, me agrediram, entendeu? E começaram a me bater, entendeu? A gordinha, ela pegou o capacete já ia dar na minha cara, onde a vizinha não deixou. Entendeu? A Vejinha separou a briga, entendeu? Onde eu subi, falei, cara, eu não vou com duas, eu não vou vencer, porque se elas podem me quebrar aqui dentro sozinha, eu tava sozinha, os meus filhos dentro de casa. Onde eu subi, entendeu? Pra poder cuidar dos meus filhos e procurar socorro. Falei, cara, eu vou ter que ligar, porque eu estou sozinha com 3 crianças e essas mulheres vêm pra cima de mim. Mas quando você para e pensa no desfecho dessa confusão toda, qual a reflexão você faz agora? Cara, eu acho que, tipo assim, eu fico assim, eu tô mais preocupada com ele, tá? Com ele, porque ele ama a polícia, entendeu? Ele nunca baixou, entendeu? Ele sempre foi um policial exemplar, cara. Então, a minha tristeza maior aqui é por ele, não é por mim, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, acho que se eu também não tivesse levado, mas, cara, eu me senti desprotegida. A única pessoa que eu podia ter próximo de mim era ele, né? Não como a gente tinha uma boa relação, a gente não estava casado, mas a gente tinha um convívio, cara. A gente tem um vínculo de filhos, né? Onde eu me sinto até culpada, porque hoje em dia ele vai responder um processo, né? Arriscado eu perder o sonho dele, ele se dedicou a isso, entendeu? Isso, a tristeza maior é essa, entendeu? A tristeza nem é elas caídas ali não, tá? Pra falar a verdade, porque eu fui muito importunada por elas. Meu filho foi prejudicado com isso tudo. Agora, ele, cara, é justo ele pagar uma coisa que ele foi pra defender a família dele, o filho dele, uma ex e filhos que a gente tem junto, entendeu? A senhora, ela estava com alguma arma ali na hora que houve a discussão? Não sei. Eu sei que elas me provocavam, querendo me ameaçar, mandando eu descer. Eu não sei qual o intuito delas de ficar me provocando, querendo descer. Eu não sei, entendeu? Eu não sei o que elas tinham, se ela não tinha nada. Eu não posso falar. Eu nem cheguei perto do corpo, nem quero também, entendeu? Tá bom, tá aí, Tiago e amigos telespectadores, o depoimento da ex-companheira desse policial que, conforme a gente ouviu, por conta aí de uma desavença, de uma briga já há muito tempo que durava aqui, elas eram vizinhas, enfim, houve ofensas, enfim, xingamentos, e aí a gente acompanhou a versão da ex-companheira desse policial aí, que é o suspeito de ter executado essas 2 mulheres aqui no bairro de Cruzeiro do Sul. Tiago. É 12:06, eu não sei se vocês de casa vão gostar do que eu vou falar aqui. Eu estou apurando com algumas autoridades, com especialistas no assunto. Não ficou claro se as mulheres que foram assassinadas estavam armadas. Pelo que a gente acabou de ver e ouvir agora da vizinha, que é uma ex-companheira do policial militar, que pelo que eu conseguir identificar aqui apurando, teria o nome de Vale ou Wagner, eu não consegui saber esse nome desse policial, que é um ex-companheiro dessa mulher que vocês acabaram de ouvir. O casal de mulheres não estava armada. Ela não conseguiu, o casal não estava armado. Ela sim disse que estava com uma faca para se defender, porque ela disse que as mulheres foram para cima dela e ela, não sabendo o que fazer, depois de ter sido importunada, inclusive disse que as mulheres teriam falado sobre os filhos dela, em especial um filho que eu não consegui identificar se é o filho dessa senhora vizinha com esse policial que teria autismo. E aí, quando o policial chegou, ele acabou atirando porque as mulheres, na versão dessa vizinha, ex-companheira do policial, elas teriam ido para cima dele. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Será que essas 2 mulheres estavam armadas? Quem deixou claro aqui, eu queria até que nossa emissora gravasse esse telejornal, foi essa vizinha que falou que não se importava com os corpos das mulheres. Eu acho que essa é uma declaração extremamente forte, no mínimo forte, para a gente entender o nível de ódio dessas pessoas. Agora, o policial, de acordo com vizinhos e a nossa equipe que está lá,
ele descarregou uma pistola contra essas duas mulheres, sem chance de defesa nenhuma. Então as coisas mudam de figura, porque muita gente está falando é legítima defesa. Ponto número 1, elas estavam com arma de fogo. Ponto número 2, elas estavam com uma faca. Ponto número 3, ele atirou para matar, sem chance de defesa. É o que o juiz vai perguntar para ele. E a situação, eu digo para vocês, desse policial, de acordo com a gente está apurando aqui, eu conversando com especialistas em segurança pública, é muito difícil. Primeiro, por ser um policial treinado para isso, informação dada por uma fonte minha aqui. Segundo, por estar fardado no momento em que o ocorrido aconteceu. Tá? A gente está fazendo uma análise dos fatos em cima do que a gente está apurando ao vivo aqui. E aí uma fonte especialista em segurança pública diz: pode haver excludente de ilicitude, que é quando um determinado tipo de crime ocorre em circunstâncias que justificam uma conduta típica, no caso um crime, tornando lícita e, portanto, isenta a pena. Então, olha só, o que a fonte está me dizendo agora pode ser que a justificativa, pelo que eu entendi aqui, de legítima defesa não caiba neste crime. Detalhe, um duplo homicídio que foi causado por conta de uma discussão de vizinhos, por conta de uma discussão, segundo uma das vizinhas, ex-esposa desse policial militar, por causa do ar-condicionado. Será que era por causa do barulho do ar-condicionado, por conta do pingo d'água do ar-condicionado? É o que a gente vai saber. E ela deu uma entrevista agora para o Fábio Gabriel, que volta trazendo novas informações sobre esse caso em Cruzeiro do Sul, Cariacica. É com você, Fábio. Pois é, Tiago, nós acompanhamos aí o depoimento da ex-companheira desse policial. Agora, uma coisa, Tiago, que me chamou a atenção é que ela informou que depois, né, que o companheiro, enfim, eles se separaram, começou a ter esses tipos de problemas que acabaram resultando nesse episódio lamentável no homicídio dessas duas mulheres. Tiago, eu tentei ver aqui com os policiais para ver se tem alguma informação oficial, né, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, mas até o momento eles informaram que a ocorrência está em andamento, não podem dar mais informações, mas o corpo ainda não foi retirado do local, conforme a gente observa nas imagens. Estão aqui aguardando o rabecão, enfim, o carro do IML para fazer a remoção do corpo dessa vítima que ainda está aqui no local, e a gente vai tentando, Tiago, atualizar agora. A gente já entendeu a história que aconteceu aqui, nós ouvimos moradores, nós ouvimos a ex-companheira desse policial aí, que é o suspeito de ter aí matado essas duas mulheres, e agora a gente vai tentar aqui uma informação das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil, para aí trazer as informações oficiais desse triste caso, né, Tiago? Que de uma certa forma a gente observa que aqui no local, olha, tem uma escola infantil, tem aqui uma escola bem próxima, enfim, era um local movimentado. Aqui na esquina tem um bar. Aí imagina a situação dos moradores aqui ao serem surpreendidos ao ouvirem vários tiros, conforme o que aconteceu aí desse policial que acabou matando aí essas duas mulheres. Olha, o Fábio Gabriel continua ao vivo no local, um dos corpos ainda continua lá. O segundo corpo, de acordo com informações que nós estamos apurando com os vizinhos ali desta rua que fica no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, é de que a mulher não resistiu a caminho do hospital, acabou morrendo dentro de uma van, né, de uma ambulância do SAMU. E, infelizmente, essa é uma tragédia que eu acredito há alguns anos sem precedentes, pelo menos a gente não estava acostumado com um escândalo. Eu considero um escândalo porque é uma autoridade fardada que, infelizmente, ali naquela confusão, pelas informações preliminares, tá? De acordo com os depoimentos das pessoas envolvidas, de vizinhos, que mostram que eram duas vizinhas, as duas mulheres que teriam um relacionamento muito complicadas. Isso ficou claro, são mulheres que, de acordo com vizinhos, de acordo com a própria vizinha que teve o problema, elas eram mulheres, na visão delas, ou na visão desses vizinhos, pessoas de difícil
relacionamento, mas que quando elas começaram a brigar e que a vizinha que diz que essa briga começou por conta de uma agressão verbal contra um dos filhos dela, para se defender, porque elas foram para briga mesmo, aí sim física, pegou uma faca e ela acionou antes o ex-companheiro dela, que é um policial militar. Quando ele chegou, elas foram para cima dele, provavelmente acreditando que por ele ser um policial militar, por ele ser um agente da lei, está fardado, provavelmente não as mataria ou não atiraria contra elas para matar. E o que a gente viu agora no nosso Alô Espírito Santo, na apuração que vocês estão acompanhando aqui, é que ele atirou para matar. Não foi no pé, pelo que a gente está apurando aqui. Não foi nos braços, não foi para cima, foi contra essas duas mulheres. O fato é que elas acabaram perdendo a vida. Eu não estou aqui defendendo ninguém, a gente está em cima dos fatos e trazendo as narrativas das pessoas envolvidas ou das pessoas que viram esse crime. Mas que é extremamente grave não ter uma consciência do poder que ele estava ali, do cargo que ele exercia, e cometer isso que ele cometeu é complicado, no mínimo complicado. Fábio Gabriel, volto com você. Você tem novas informações? Olha, Tiago, acabou de chegar aqui o carro da Polícia Científica para fazer a remoção. A gente observa aí nas imagens do Johnson. Chegou aqui o carro que vai fazer a remoção agora, nesse momento, do corpo da vítima, que acabou sendo aí atingida por vários tiros efetuados aí por esse policial. A gente observa ali o carro fazendo a manobra, né? O corpo, Tiago, ele caiu em frente a um portão aqui de uma rua da casa, de uma casa da rua 5 de Maio. A gente observa ali, é claro, a gente não vai mostrar muito detalhado, o corpo está coberto e nesse momento agora a viatura ela está manobrando, vai encostar ali para poder então fazer a remoção desse corpo dessa mulher que foi morta aqui na manhã dessa quarta-feira. A outra vítima, Tiago, ela morreu a caminho do hospital. Agora a outra, né, vai ter aqui o corpo retirado nesse momento, onde o carro do IML chega para fazer essa retirada, Tiago. Fábio Gabriel, ao vivo, agora a viatura do IML chegando ao local. Daqui a pouco a gente volta com novas informações e com a esperança aqui de trazer o vídeo do momento exato em que essa confusão aconteceu e o policial acabou atirando contra essas duas mulheres. Meio-dia 16 minutos, olha, a Justiça aqui do Estado do Espírito Santo determinou a internação do adolescente que atacou um colega dentro de uma escola em Jardim Camburi, na capital dos capixabas. No telão aqui do nosso Alô, Patrick Sanches chega atualizando essa história, que também é uma história triste e grave, né? Exatamente, Tiago. A Justiça Capixaba determinou que esse jovem de 13 anos vai cumprir medida socioeducativa durante 3 anos. Lembrando que esses 3 anos é a pena máxima que a legislação brasileira permite que adolescentes em conflito com a lei cumpram, né? Ou seja, ele aí pegou uma pena máxima que a legislação brasileira permite. Tiago, para determinar essa pena, a Justiça do Espírito Santo avaliou o fato do crime ter sido premeditado. Segundo as autoridades, esse adolescente de 13 anos já saiu de casa com a faca na mochila e ele já planejava sim ferir alguém. Um outro ponto que também foi avaliado foi o fato da vítima ter sido escolhida de forma aleatória, ou seja, ele saiu de casa com a intenção de machucar alguém, segundo as autoridades, é claro, mas sem um alvo, ou seja, ele viu a primeira pessoa que apareceu na frente e foi lá e deu as facadas. Tiago, quanto à vítima, ela ficou internada, né? Ficou gravemente ferida, sofreu perfuração no pulmão, teve várias hemorragias, ficou literalmente lutando pela vida no hospital, Tiago. Mas felizmente ela já recebeu alta. E quanto ao suspeito, né? O infrator, o menor infrator desse crime vai cumprir medidas socioeducativas durante 3 anos, que, como eu falei, é a pena máxima prevista na legislação brasileira para os adolescentes que estão em conflito com a lei. Tiago. Obrigado, Patrick Sanches, pelas suas informações. Agora, meio-dia, 18 minutos. Eu trago agora câmeras de segurança que flagraram o momento em que uma moto foi furtada. Agora, Samuel de Fraga já está posicionado e traz as informações sobre esse caso. É com você, Samuel.
Pois é, Tiago, boa tarde para você e para todos. Olha, é mais uma ação de gato gatuno, né? O rapaz chegou para fazer uns serviços ali no bairro BNH, onde fica ali serviço de banco, também funciona o Detran, uma série de instituições ali nesse local. E aí ele entrou no prédio para poder fazer o serviço. Quando voltou, cadê a moto? Aí procurou as câmeras de vídeo monitoramento do local, que mostra o exato momento que o homem aparece ali andando para lá e para cá, na beira do asfalto, logo na entrada onde ficam os prédios. Depois, em um determinado momento, ele vai onde está a moto, pega a moto e sai voado, né? Vai embora e leva essa motocicleta, que é um veículo de trabalho dessa pessoa. Essa moto foi furtada na tarde de ontem aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive, a polícia pede que quem tiver alguma informação sobre essa motocicleta que foi furtada, que entre em contato através do 181. Não é preciso se identificar, né? Mais uma vez, circuito de vídeo monitoramento mostrando tudo e também não amedrontando os gatunos que andam furtando pelas cidades, né, Tiago? Não, e agora tem câmera, né, Samuel? Para todos os lados, os caras sabem, você vê ali a quantidade de motos, né? Alguns colocam até motos ou bikes elétricas, né? Não só motos, mas também bikes elétricas. Isso aí não é vídeo de circuito não, Samuel. É alguém que viu, percebeu, e levou a bike elétrica ali, né? Parece ser uma bike elétrica, como o nosso Samuel de Fraga está trazendo aqui pra gente. Obrigado, Samuel. Fiquem atentos, não dá para dar mole não. Ó, 12h20, a gente continua aqui do nosso Alô Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai trazer novas informações sobre o caso das duas mulheres que foram assassinadas por conta de uma briga de vizinhos em Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A informação que nós temos agora é uma morte confirmada, gente, e uma pessoa levada em estado grave na ambulância. Por que eu estou falando isso? Tiago, você falou que eram duas. Seguinte, duas vítimas fatais de acordo com os vizinhos. A gente deixou bem claro isso aqui. Os moradores, vizinhos, falaram que eram duas pessoas mortas e a gente enfatizou aqui que a gente estava atrás da confirmação das autoridades. O que nós temos de oficial agora é uma vítima fatal, o corpo continua lá. Agora há pouco chegou uma van, né, do Instituto Médico Legal, e uma outra em extremamente estado grave, né, Marco? Seguindo para o hospital, provavelmente já deve ter chegado ao hospital. Essas são imagens ao vivo. Você vai conferindo tudo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Quem comprou gás de cozinha essa semana teve uma surpresa nada agradável. Tá doendo no bolso. Em média, a botija subiu R$10. A Dani Cariello chega com a gente agora falando sobre esse aumento. Dani, isso era esperado porque o povo dói no bolso, né? Gás dura em média ali 3 meses, às vezes 4, né? Quem não cozinha muito. E dói no bolso de todos nós, né, amiga? É com você. Boa tarde. Boa tarde, Tiago Américo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, vou te adiantar que muita gente hoje foi pega de surpresa com esse aumento. Teve gente que chegou para mim e falou: Dani, você tá brincando, porque são R$10 e quem tá no orçamento apertado ali, aquela família de 5, 6 pessoas, 7, que cozinha no café, no almoço e na janta, vai sentir, certamente. E já tá valendo, hein? Você de casa, vai sair de casa, vai comprar gás, vai pedir a botija, já vai com o bolsinho preparado, porque o aumento já foi aplicado. Eu estou aqui com o Kleber, que é presidente do Sindicato das Revendas de Gás de Cozinha aqui do Espírito Santo, e vai explicar para a gente por que, né, esse aumento já era aguardado. Boa tarde para você. O que houve? Bom dia a todos. Sim, já estávamos esperando devido a essa guerra lá no Oriente Médio, né, onde o barril de petróleo disparou o preço, saindo de 73 para até R$110. Com isso, onerou-se o petróleo, que quando a gente fala petróleo, fala num todo, né? E o Brasil, ele simplesmente produz só 75%, 25% é importado. Eu até ouvi isso na rua. Meu Deus, mas a maioria vem do Brasil, porque 75 é muito, né? Isso, mas as companhias adquiriram, tá, essa semana, com 106% de ágio, ou seja, mais do que o dobro. Com isso, o impacto vai ser de R$10 no consumidor final. Lembrando que as botijas andam em cima de veículo, caminhão, picape, moto, também onerou o combustível. Por isso, nós estamos falando aí em R$10 de reajuste para o gás. E já está valendo então, né? O preço médio está quanto nas revendedoras?
Olha, nós estamos aí falando de 110 para retirada, 120, 125 na entrega. Se for final de semana, tem que pagar hora extra ao funcionário, você vai estar pagando mais caro. Então é melhor pedir durante a semana, né? Durante a semana e durante o dia. Que tem revenda que trabalha até 8, 10 horas da noite, ela paga aí uma hora extra para o funcionário e tem que repassar, infelizmente, para o custo. Agora, Kleber, eu recebi uma informação que ainda não teve reajuste naquele benefício do Gás do Povo, né? O programa do governo federal. E aí, como é que fica se não subir? Boa pergunta, tá? Nós estamos aqui no Espírito Santo, 238 mil famílias aproximadas que vão ser beneficiadas pelo Gás do Povo. Esse Gás do Povo, ele paga para revenda R$ 94,78. Então ficou defasado. Estamos aí com a esperança que o governo reajuste esse valor. Caso não venha esse reajuste, a debandada, ou seja, a saída do programa das revendas vai ser em massa, infelizmente. Isso é realmente muito grave. Eu quero te convidar a acompanhar uma reportagem que a gente preparou com todo carinho hoje para você. Roda aí. Na casa da Célia tem comida fresca todo dia, no almoço e na janta. O fogão quase não descansa. Para manter essa rotina, haja gás, viu? E agora, com o preço da botija mais caro, a família vai sentir o impacto no orçamento. Vai pesar e muito, porque tem muitas famílias aí que a família é muito grande, então com certeza vai pesar e as pessoas também que dependem do auxílio, né? Vai se apertar, com certeza. E para não deixar o aumento pesar ainda mais no bolso, ela tem mudado alguns hábitos na cozinha. Na hora de preparar os alimentos, vale tudo para fazer o gás render. Aqui a gente tem muito costume de fazer arroz, feijão, macarrão, carne, verdura. Faz tudo junto, numa panela só. Faz a carne, bota arroz e as verduras. E vai ser uma cozinhada só. Vai ser um mexidão. Um mexidão e fica uma delícia. Aproveita a viagem, né? Com certeza. Pode acender 3, 4 bocas, acende uma só. De uma só, com certeza. Quando cozinhar o feijão, botar de molho por 3 horas. Cozinhou o feijão, desligou. Você desliga e deixa ele cozinhando desligado também. Funciona, eu faço isso. A Júlia também foi pega de surpresa com o reajuste e disse que esse novo valor vai pesar no orçamento da casa. Você já está sabendo que a botija está R$10 mais cara? Não. Mentira. E agora? O que vai fazer? Tem que continuar comprando, né? Sim. Não importa, também tá R$1, R$10. 10? 10. Pesa. Aqui nessa distribuidora que fica em Nova Rosa da Penha 1, Cariacica, o novo preço do gás já está valendo. A botija de gás, que antes era vendida por R$100, agora está custando R$110. Não tem jeito não, o consumidor vai ter que dar um jeito de se adaptar a essa nova realidade. Infelizmente, para o consumidor final, vai ter que receber esse reajuste, que por sinal é um pouco alto, né? Até para a gente que somos revendedores, um valor muito alto e considerável. R$10 vai mexer muito no orçamento das famílias da Grande Nova Rosa da Penha, como também do estado todo. Não tem para onde correr. Não vai ter para onde correr. A gente segurou o reajuste o máximo que nós podemos, mas visto o valor que foi muito alto, a gente vai ter que repassar para o consumidor final. Tem gente reclamando já? Sem sombra de dúvida, né? Porque querendo ou não, é R$10 no orçamento do trabalhador. O comerciante disse que espera que o valor do benefício Gás do Povo do governo federal também seja reajustado, para que as famílias mais carentes não sejam prejudicadas. Se o governo não reajustar o valor também, infelizmente algumas revendedoras vão ter que parar de atender o Gás do Povo, né? Por causa do reajuste não está sendo repassado para o valor dos beneficiários do Gás do Povo. Está quanto o valor? O valor hoje é R$ 94,78 e com reajuste de R$10, se não for passar, a gente não tem como mais fornecer esse gás para o beneficiário do programa. Com o gás mais caro, quem quiser fazer a botija durar mais tempo pode seguir algumas dicas de quem entende do assunto. Esse é um registro do gás. Na hora que você, ao invés de deixar ele totalmente aberto, abaixa ele um pouquinho, não vai diferenciar na chama e em contrapartida você vai estar economizando um pouquinho mais do seu gás. Vai sair menos gás. Vai sair um pouquinho menos gás e você vai estar economizando um pouquinho do gás. 12h28. Vamos saber como é que fica lá no noroeste do estado, saber como é que está o preço, se lá aumentou também. Elisângela Ramos, conta pra mim. Ei, Tiago, pois é, quem
compra gás de cozinha precisa então preparar o bolso, porque sim, teve um aumento aqui no nosso estado, ou melhor, no nosso país, né? E um dos motivos principais é o aumento do diesel, segundo informações. É que o transporte desse produto, ele acaba acarretando, né, despesas aí também para os distribuidores. E como o gás não tem um preço fixo, também varia de região para região. Mas para a gente entender melhor, né, como funciona isso, a gente está aqui agora com o seu Douglas, que é gerente de uma distribuidora de gás aqui em Colatina. Seu Douglas, quando foi esse aumento e qual foi esse valor que subiu? Subiu agora, segunda-feira, né? O aumento que teve da distribuidora para a gente. A gente teve um aumento antes, mas a gente segurou. Esse outro aumento foi quando? Foi no começo do ano, né? Mas aí vocês não repassaram, no caso, para os consumidores? A gente segurou para ter um preço acessível para a população, entendeu, né? Para ter um preço melhor. E qual o preço hoje cobrado aqui na distribuidora que o senhor trabalha? 110. E esse preço, então, as distribuidoras, como eu estava dizendo, elas que delegam, né? Cada uma escolhe e decide o seu preço. Tem a data certinho para ter o aumento. Mas aí repassa ou não, é isso? Eles repassam para a gente, só que agora teve um aumento. Deve ser por causa da guerra, alguma coisa, o transporte, né? A falta de combustível. Aí teve um aumento que a gente não tem como segurar. Então, o principal motivo desse aumento que o senhor indica é isso aí? São vários fatores, né? Agora, o principal é que o diesel subiu por causa da guerra, né? Aí afeta um pouco a população, né? E a gente tenta segurar o máximo possível para agradar os nossos clientes, né? Agora, só que teve um aumento que não teve como segurar, né? Entendi. Então é isso, Thiago. Como eu disse, né, o preço do gás ele não é fixo, ele é variável. Então, aqui em Colatina está 110, mas, por exemplo, lá no sul do estado pode estar outro valor. Então, a gente vai acompanhando tudo isso, né, e repassando, é claro, para quem assiste aqui o Alô Espírito Santo. Então vamos lá dar uma corridinha no sul do estado. O Samuel de Fraga já está posicionado. Samuca, como é que está o preço aí em Cachoeiro de Itapemirim? Pois é, Tiagão, o preço também, os R$10 de aumento já chegaram aqui. Mário Lanos é dono de uma distribuidora. Mário, como é que está o preço do gás aqui hoje? Hoje o preço na nossa portaria é 115 e na entrega 135. Você já esperava esse? Eu pegou você, não só o consumidor, como distribuidor de surpresa? Pegou a gente também, nós como distribuidores, né, de gás de surpresa. A gente foi comunicado na segunda-feira que o aumento seria a partir de hoje, dia 8. Pois é, então, Tiago, olha, em todo o estado do Espírito Santo, esses R$10 já estão valendo. Então, o consumidor, como a Dani disse na matéria, né? Quem sofre também, no final das contas, é o bolso do consumidor, que no final do mês tem que apertar um pouquinho mais as economias para poder manter aí, né, as coisas do dia a dia. E o gás, que a gente sabe que é o principal que na cozinha e na casa de todos os capixabas e todos os brasileiros. Ou seja, no mundo inteiro, né? Que todos precisam de gás, né, Tiago? Amigo, corre na Boca Miúda aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Os reajustes acontecem sempre na frente e sempre ocorrem na frente de todos os outros municípios do estado, hein? Foi assim com a gasolina, agora também com o gás de cozinha. Complicado, hein, meu amigo? Um abraço para Samuca e obrigado pela entrevista aí. A gente segue com o seu Alô Espírito Santo, 12h, 32 minutos. Essa notícia agora é para você que está com a corda no pescoço. Eu não estou só com a corda, eu estou com a corda e a caçamba. E ó, estou falando isso porque o governo estuda liberar o uso do FGTS para o pagamento de dívidas. Eita, hein? O Patrick Sanches vai contar para a gente quem pode se beneficiar com essa decisão. Patrick, é com você. Olha, Tiago, como você falou, o governo federal está estudando ainda, então ainda não foi determinado como que isso vai funcionar. Assim como também os impactos que isso vai causar. Tudo isso está sendo avaliado, estudado, tanto pelo governo, quanto o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho estão agindo em conjunto para avaliar uma possível forma disso funcionar. Basicamente, Tiago, o FGTS seria liberado para que as pessoas possam pagar as suas dívidas. Entre alguns desses benefícios que estão sendo avaliados, as pessoas conseguiriam até 80% de desconto como uma forma de crédito
crédito para conseguir quitar as suas dívidas. Por que essa ideia surgiu? Pelo fato de que o governo tenta, uma possibilidade de ajudar a população a reduzir no endividamento, a criar mais créditos. Então, é uma forma de tentar contribuir com a população nesse ramo, Tiago. Mas, como eu já falei anteriormente, isso tudo ainda está sendo avaliado, assim como os impactos, a forma como isso vai funcionar. E a gente vai seguir acompanhando essa medida que, provavelmente, se for aprovada, vai ajudar as pessoas, Tiago. Obrigado, Patrick, pelas suas informações. O seu Alô Espírito Santo segue aqui agora, atualizando ao 12h33 o caso do Pitbull, que seria o terror da vizinhança. O Patrick Sanches esteve com a tutora, com a proprietária, digamos assim, desse cão, que seria o cão da discórdia ali, numa espécie de casa que tem um corredor, são casas, uma vila, um mesmo corredor, e o cachorro estaria atacando ou ameaçando ou ficando ali sem focinheira, sem coleira. Só que a tutora disse que não é assim que a banda toca, não. Podemos chamar essa matéria agora aqui no Alô Espírito Santo? 12h34, você está vendo aí que a nossa equipe esteve com ela. Ela fala que não. O cachorro é tranquilo. Daqui a pouco eu vou trazer para essa história porque envolve briga de vizinhos. Mas antes, eu vou voltar agora com o Fábio Gabriel, direto de Cariacica, no caso do dia, que é o caso da morte da morte confirmada de uma mulher e a outra que segue foi levada em estado grave para um hospital. Eu tenho as informações, não sei se o Fábio tem os nomes das duas vítimas. Fábio, você tem essa identidade ou as identidades? Olha, Tiago, a gente só tem aqui os primeiros nomes, né? Porque a polícia, a gente observa ali nas imagens que o Johnson está mostrando nesse momento, os policiais ali estão recolhendo as cápsulas deflagradas. Para quem está nos acompanhando agora nesse momento, houve aqui um duplo homicídio na manhã dessa quarta-feira aqui no bairro de Cruzeiro do Sul, em Cariacica, e nesse momento os policiais estão ali recolhendo as cápsulas deflagradas. Tiago, no primeiro momento, as informações que nós temos aqui do primeiro nome das vítimas, a gente tentou confirmar com a polícia, mas enfim, os agentes ali da Polícia Científica estão ainda realizando o trabalho de perícia, não podem dar mais informações, mas aqui com a vizinhança nós apuramos que as vítimas se chamam Franciele e Dayana. Esses são apenas os primeiros nomes que a gente apurou aqui com a vizinhança. No momento ali que os policiais recolherem as cápsulas que ficaram na rua, só para a gente poder entender a dinâmica aqui do fato, o corpo da vítima ficou caído na calçada, mas a polícia ainda não pode realizar ali a remoção enquanto não terminar o serviço de perícia, já que as cápsulas ficaram, uma das cápsulas ficaram ali na calçada e a outra no asfalto. Então, os policiais estão fazendo todo aquele trabalho de perícia, por isso que o cenário do crime ele precisa ser preservado para não atrapalhar o trabalho da perícia, e assim que forem recolhidas essas cápsulas, Tiago, o corpo de uma das vítimas vai ser removido para o rabecão. Lembrando que uma dessas mulheres morreu aqui mesmo no local e a outra chegou a ser socorrida, mas infelizmente as informações que nós temos aqui é de que ela não teria resistido e morreu a caminho do hospital, Tiago. Então nós temos informações aí que as duas que ficaram, uma que perdeu a vida e a outra que foi levada em estado gravíssimo para o hospital, tiveram um primeiro nome reconhecido aqui e trazido para a gente. É a Daiane e a Franciele, são as duas vítimas nesta confusão, briga de vizinho. Não está confirmado isso? Não está confirmado esses nomes. Então, por favor, a gente está apurando esses nomes, são nomes que a gente está aqui no nosso grupo da TV Sim SBT, que nós recebemos dos nossos telespectadores. Vamos trabalhar agora só com informações confirmadas, então. Vamos colocar os nomes das informações confirmadas. O que a gente pode falar é que a gente ouviu, pelo menos, que o policial se chama Vale, porque a ex-companheira dele disse isso durante a entrevista. Foi o que eu entendi. Ou Vale ou Wagner. Eu estou em contato também, pessoal, com a Polícia Militar, que por enquanto não enviou, já tem consciência de tudo o que está acontecendo. A gente está também aguardando nota da Polícia Civil. Eu queria até chamar o nosso Fábio Gabriel, saber o seguinte: Fábio, você me contou mais cedo que
estava dentro da casa. Ele já foi retirado dali, só para ficar claro, ele já seguiu dali, escoltado por policiais? Sim, Tiago, ele já saiu da casa, né, que no caso era ali da ex-companheira e onde também o filho dele mora. Enfim, ele, depois de ter atirado contra as vítimas, acabou ali se escondendo, enfim, ficando ali na casa da ex-companheira e do filho. E ele já saiu aqui do local dentro de uma viatura da PM, no caso da Polícia Militar do 7º Batalhão, uma viatura do 7º Batalhão. Agora, a gente não sabe, Tiago, para onde esse policial ele foi levado, né? Mas essas informações, elas foram confirmadas. Ele já saiu daqui do local onde ele se encontrava depois de ter atirado contra essas duas mulheres, Tiago. Obrigado. Olha, a gente está aqui apurando, né? O que acontece com ele? Ele vai para o batalhão da Polícia Militar? Será que depois de um caso como esse ele tem que ir para o Instituto Médico Legal, fazer algum tipo de corpo de delito para saber se ele foi agredido, se não foi agredido, se teve a arma dele apreendida? Todas essas respostas a gente aguarda das autoridades, inclusive agora, 12h39. Enquanto a gente apura aqui, eu vou para um rápido intervalo comercial, contando, claro, com a sua audiência. A gente volta já já. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Nessa Páscoa, você merece o incomparável. Celebre na Móveis Rimo. Os melhores produtos com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. 1 em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. Eu compro a Telecena mais ou menos uns 30 anos. E a premiada foi a primeira que eu comprei no Correio. Daí foi só alegria. Estou aqui muito feliz. Para com 250 mil reais ou continua? Vou continuar. Vem barra de ouro. É barra de ouro! Ganhou 500 mil reais!
Mas, primeira coisa, reformar minha casa, tá precisando de uma reforma boa. Eu sou a nova ganhadora da Telecena. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. 12h43, o seu Alô Espírito Santo já está de volta. Eu quero a sua participação no 3434-5700. Vou falar de coisa boa porque depois de emocionar o público na avenida, quem brilhou no Carnaval Capixaba, o que acontece? Recebeu um prêmio da TV Sim SBT. E agora você vai descobrir, ou melhor, acompanhar como é que foi essa entrega. Teve muita emoção e alegria nessa reportagem. Acompanhe. Música e muita emoção marcaram a entrega do troféu Samba Sim. Uma homenagem a quem vive o samba o ano inteiro e faz da avenida um espetáculo de identidade e resistência. Mais do que premiar, a iniciativa reconhece histórias de quem vive há anos na escola, de quem marca o ritmo, canta, dança e mantém viva uma das maiores expressões culturais do país. Coroar aqueles que não são quesitos, que não se destacam individualmente no dia da apuração, assim como escola. E hoje, você poder coroar a rainha de bateria como melhor, o intérprete, ala de passista, velha guarda, essa galera que some e faz juntar, entendeu? E o troféu vai para Mocidade Unida da Glória, Laila Bastos. E quando o nome é anunciado, não é só um vencedor que é aclamado. É uma trajetória inteira que ganha aplausos. Um dos títulos mais aguardados, o de melhor rainha de bateria do Carnaval Capixaba. O troféu Samba Sim ficou com Laila Bastos, da Mocidade Unida da Glória. Esse troféu não é meu, é de quem acompanha o Carnaval de perto, de quem sente alegria no coração. E esse aqui de rainha de bateria, nossa, tem um gostinho especial, viu? Estou muito orgulhosa. E teve emoção em dobro no quesito mais tradicional do samba. Na categoria Velha Guarda, o resultado terminou empatado e o reconhecimento veio à altura da história. 2 troféus foram entregues, um para a Velha Guarda da Jucutuquara e outro para a Velha Guarda da Piedade, exaltando quem mantém viva a memória e as raízes do Carnaval Capixaba. É um orgulho para a Piedade, que é a mãe de todas as escolas, a nossa Velha Guarda ser reconhecida como uma das melhores Velha Guarda, que mantém a tradição, a nossa ancestralidade, uma escola de samba de comunidade, de raiz, pé no chão. Então, nossa escola de samba, nossa Velha Guarda merece, nossos griots da Unidos da Piedade merece a mais antiga e a mais querida do Carnaval Capixaba. Emoção muito grande, né? Esse primeiro prêmio, primeiro Velha Guarda a ser premiada, muito gratificante. No quesito melhor passista, quem levou o troféu foi a escola Chegou o que Faltava, mostrando toda a força e o brilho da avenida. Já o prêmio de melhor intérprete ficou com Danilo César, da Novo Império, que emocionou o público com sua voz marcante. A melhor ala das baianas foi da Independente de Boa Vista, reforçando a tradição e elegância no desfile. E no voto popular, a escola da galera foi a Mocidade Unida da Glória, a MUG, mostrando a conexão forte com o público. O reconhecimento da TV Sim a todos os repórteres pelo trabalho que a gente faz com carinho, amor e principalmente com paixão. Então fica a nossa gratidão a todos os sambistas. Como eu havia dito, um pedacinho para cada presidente de escola de samba, que todos são guerreiros igual a mim. Ao final, o troféu ganha dono, mas o verdadeiro prêmio fica na história. O de fazer o samba continuar pulsando forte no coração de todo o Espírito Santo. É uma noite que vem coroar todo o projeto de carnaval
da TV Sim SBT, não só da TV, mas a gente tem uma empresa multiplataforma. A gente levou carnaval no rádio, a gente levou carnaval no site, na TV, enfim, a gente espalhou a beleza que acontece nas quadras das escolas. E essa noite aqui a gente premiou quem brilha na avenida, mas não tem um reconhecimento dos jurados oficiais, mas são pessoas que fazem toda a diferença no desfile das escolas. Então, uma noite assim, a gente só tem a agradecer por toda a parceria da Liga, das escolas, enfim. Muito obrigada, gente. A nossa festa não se acaba. No samba, Legal demais, né? O nosso Alô Espírito Santo vai ficando por aqui. A cobertura completa no S Notícias sobre esse caso policial em Cruzeiro do Sul. Obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã de volta a partir de 11h15 da manhã. Tchau, tchau.